Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Jardel Barros, mais uma vez com vocês, e um vídeo aqui pra gente falar um pouquinho sobre reflexão, sobre alimento espiritual. A gente tem aqui um canal bastante eclético, se você ainda não viu meu vídeo de boas-vindas, tá aí, eu vou falar. A gente fala de negócio, de empreendedorismo, de investimentos, mas não adianta a gente falar de nada disso de prosperidade financeira se a gente também não souber da onde a gente veio, não souber a nossa identidade, tá? E não souber qual é a nossa missão, qual é o nosso sentido da nossa existência. Não é à toa que a depressão é o mal do século, né? Que tem muita gente aí perdida, sem saber o que fazer, depressiva, né, com autoestima lá embaixo, procurando ajuda em vários lugares, né, enfim, às vezes se autoflagelando, enfim. Conheço algumas pessoas próximas da comunidade aqui que se suicidaram e às vezes as pessoas não sabem, né, por que existem, qual é o objetivo delas estarem aqui, e a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre esse tema. Um começo importante para quem de fato deseja acabar com tudo isso e entender o sentido da sua existência, da sua vida, por que está aqui, é identificar de onde veio, né, da onde surgiu, qual é a origem, né, da humanidade em si. E é aí que entra o tema desse vídeo, que a gente vai falar sobre criacionismo, evolucionismo, né, da origem do mundo. Da onde é que o mundo veio? Se você... Parece às vezes coisa da história da carochinha, de fantasia, de romance, né, de ficção. Mas se você não entende o seu passado, a sua origem, tá? Se você não sabe de onde veio, o que é que você está procurando, jamais você vai reconhecer o que você encontra. Jamais você vai reconhecer o sentido da sua vida e saber para onde você vai. Então, passado, presente e futuro. Saber o nosso passado é importante para a gente entender o nosso presente e para projetar o nosso futuro. Então, muita gente está perdida por conta disso, né? Se você não sabe a sua origem, toda história tem que ter um início, um meio e um fim. Toda história é assim. Será que a história da humanidade não tem início, não tem meio, não tem fim? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Esse vídeo é sobre esse tema e eu espero que você goste, fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que a gente vai trazer muita informação legal, de qualidade para você. Toda história, como eu disse, tem início, meio e fim. E não é possível que a história da humanidade, a minha história, a sua história, a nossa origem, não tenha início, né? E aí já vem duas teorias. Eu quero te dizer que para as duas teorias, para você entender a sua origem, para você identificar de onde você veio, você precisa de fé. Você precisa de fé aquilo que a gente acredita, no que às vezes não tem tanto argumento racional, tá? Você não consegue, logicamente, identificar e decifrar e entender tudo, para o cérebro falar, não, tem uma lógica aqui, é isso. Então a fé é acreditar naquilo que você não pode ver, acreditar naquilo que não tem uma lógica racional, tá? Então isso é fé. E tanto o criacionismo, que tem uma teoria, né, de que existe um Deus e que Deus criou o mundo, tá? Precisa de fé, quanto o evolucionismo. A maioria das pessoas que são evolucionistas são ateus, né? Não acreditam em Deus. Tá? E a gente aí precisa da fé por conta disso. Agora eu vou confessar para você, tá? Vou dizer que precisa de muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Porque a teoria da evolução, eu vou começar por ela aqui, tá? Conta que o mundo não existia nada, não existia matéria nenhuma, essa é o que a gente vê aí na explicação científica, né? Não existia matéria e do nada a matéria surgiu. Tem uns até que falam que existia uma poeira cósmica, mas poeira não é matéria? Como é que não existia matéria e tinha uma poeira cósmica? Que tinha uma estrela, explodiu, que o mundo era um só e explodiu por causa dos gases, existiam gases. Gases é matéria, existe átomo, existe moléculas. Então, é uma teoria que você fala assim, rapaz, não tem lógica, não tem razão nisso, né? Então, como é que não tinha nada e do nada surgiu a matéria? E aí veio a teoria da evolução, né, que foi ali, aí tem a Darwin, tem várias teorias aí, evolucionistas, que vai mostrando que foi se evoluindo até chegar no Homo sapiens que a gente é hoje. Enfim, é uma história de ficção, que parece história da carochinha, e que você precisa ter fé para acreditar nisso. Eu digo que você precisa de muito mais fé para acreditar nisso, porque realmente a história é muito mais, digamos assim, utópica do que o criacionismo, né? Então você acreditar que veio do macaco, que veio de um girino que foi crescendo, se tornou macaco, e depois do macaco, a sua origem é a origem do macaco. Fica meio assim, eu tenho uma autoestima boa e eu não quero acreditar que a minha origem, que a minha essência veio do macaco, veio de um girino, veio de uma explosão, né? Mas do conceito de cada um. Mas você precisa entender isso para você construir a sua origem. Tem um livro bem interessante que meu pai leu e começou a falar comigo, eu peguei para ler também, eu achei muito bacana. Esse livro aqui, ó, do Norman Geisler e Frank Turek. Não tenho fé suficiente para ser ateu, tá? Eu vou deixar aí na descrição, ó. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem argumentos aqui, tem um conteúdo maravilhoso para você que quer realmente entender melhor, tá? De forma muito clara as divergências, a incoerência, os argumentos para você entender
que precisa de muito mais fé para ser ateu, para acreditar no evolucionismo do que no criacionismo. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do criacionismo, né? Então, que é a teoria que eu aceitei para identificar como minha origem, porque tem um início, um meio e um fim. Como qualquer história, né? O evolucionismo não. Você surgiu do acaso, não teve início por um acaso, você teve uma explosão e aí surgiu, foi evoluindo, você chegou aqui, não tem sentido, não tem meio e não tem fim. Aquela história da biologia, você nasce, cresce, reproduz e morre, acabou. Não tem, digamos assim, um sentido da existência. Talvez seja por isso que muita gente está se suicidando, está depressivo, tá? Não entende, fica um vazio. Não sei se você tem esse vazio, por que é que eu estou nesse mundo? Será que quando eu morrer tenho medo da morte, eu vou para onde? E aí tem as diversas teorias de religiões e tudo. E do outro lado tem o criacionismo. Essa história de início, meio e fim é como um livro, é como um manual, né? É como um manual. E precisa ser contado. Nessa história tem que ter um conto. E para tudo na vida que o homem cria, existe um manual, né? Se você comprar um móvel, tem como você montar. Se você comprar um eletrodoméstico, tem como você usar a voltagem, como é que liga, como é que desliga. Para tudo que a gente compra, que o homem faz, que o ser humano faz, existe um manual. E eu acredito que a gente foi criado também por um ser que sabe, muito inteligente, onipotente, onipresente, onisciente, que é o nosso Deus, o Criador. O criacionismo acredita que existe um ser supremo, Criador dos céus e da terra e do mar e do universo, tá? E que ele deixou um manual pra gente. E o manual tá aqui. É um livro que, ao longo das eras, aqui é a Bíblia Sagrada, tá? E aqui conta em Gênesis, que é a origem, significa origem, né? Ele conta a história do homem, tá? Que no início a terra era sem forma e vazia, não existia nada, e Deus chegou e falou, haja luz. Haja firmamento, né? E aí começou a construir. Existe um Deus que pensou em criar a humanidade à sua imagem e semelhança. E é uma história muito bonita, muito linda, de amor, e que criou Adão e Eva, que existia um jardim onde todos Deus falava, andava com o ser humano. Né? O ser humano podia ver Deus, ouvir Deus, falar com Deus, caminhar com Deus, mas infelizmente aí tem a história toda da entrada do pecado, do orgulho, de uma guerra cósmica que existe até hoje entre o bem e o mal, que parece que é conto de ficção, né? De mentira. Mas tem um início, tem um meio, que é essa guerra cósmica, essa briga entre o bem e o mal. Lúcifer, um anjo, que era o regente do coro, o príncipe no céu lá, do regente, né? Do coro celestial dos anjos. Ele ficou orgulhoso, criou dentro dele a vontade de ser Deus, traiu, né? E aí se tornou Satanás, o inimigo. Foi expulso do céu, veio para cá, para a terra, e hoje, até hoje, ele está aí rondando, criando brigas, inimizades, guerras, pecado. E tem toda essa história aí, tá? Que é o meio, é o nosso conjunto. De lá para cá tem uma história incrível de nossos descendentes, desde Adão e Eva, Abraão, Moisés, José, diversas histórias na Bíblia aí, tá? Contando nesse manual. Aqui tem tudo, tem de alimentação, tem de atividade física, tem de psicológico, tem tudo nesse manual. Então, acreditar no criacionismo é acreditar que existe um Deus, que ele te criou a imagem e semelhança dele e que ele deixou um manual para você. Ele deixou um manual para te dizer tudo. É impressionante, gente. Aqui tem tudo, até finanças. Se você pegar o livro de Provérbios, você vai ver aqui quanto ensinamento fantástico tem para a nossa vida, para prosperidade em todos os aspectos da vida. Físico, mental, espiritual, né? Intelectual, emocional, enfim, tá tudo aqui, ó. Só que o que é que acontece? Ao longo do tempo, né, essa briga cósmica, né, essa briga cósmica entre o inimigo, ele quer destruir as colunas da verdade. A gente está aí sofrendo hoje o ataque às verdades. Hoje o mundo entrou no relativismo. Hoje não existe mais verdade absoluta. E a gente aqui tem uma verdade absoluta aqui. O mundo foi criado a partir do nada, de uma explosão, do evolucionismo. Quem é ateu, ou foi criado a partir de um Deus criador que sabe o que estava fazendo. Então, existe uma verdade absoluta. Quer você creia ou não, que você acredite ou não, existe uma verdade absoluta. Agora, se eu estou certo ou você, aí é outra história. Eu estar certo ou errado, ou você está certo ou errado, não quer dizer que não exista uma verdade absoluta. A verdade absoluta existe, tá? Só que a dificuldade é saber quem está com a verdade. Tá? E é por isso que tem o manual, é por isso que tem as diversas teorias, os diversos estudiosos. Ao longo da história da humanidade, esse manual foi atacado, né? Teve perseguição, queimou, né, a Inquisição aí, tentou destruir isso aqui, porque isso aqui é luz para a mente, para os caminhos, né? Diz que o conhecimento liberta. E aqui fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então tem vários ensinamentos aqui. É o meu livro principal, é um livro onde eu aprendo muita coisa, tá? E aqui ele até hoje sofre atentados, porque a verdade que está aqui dentro, as pessoas querem destruir. Muita gente, muitos cientistas, muitos filósofos, muitos nomes aí teóricos, né? Como Karl Marx, né? Falam que a religião é o ópio da sociedade. Querem destruir essa verdade, querem colocar por terra.
E antes que o homem andava com Deus, com seu Criador, falava, ouvia, ao longo do tempo, essas verdades foram sendo colocadas por terra, foram se perdendo, foram misturadas com mentiras. E aí veio a teoria dos deuses gregos, romanos, as mitologias gregas. O Deus do sol, o Deus do mal, o Deus do amor, o Deus disso e daquilo, os deuses do inferno. Então misturou-se tudo. Você vê, hoje eu estava conversando com meu pai, com meu sobrinho, esses filmes que tem de ficção que mistura tudo. Ele contando de um quadrinho que tinha Adão, que tinha Eva, que tinha Zeus, que tinha... Ou seja, a gente vê que tem uma história que já mistura tudo e todo mundo acha que tudo é mentira, que tudo é fantasia. E na verdade existe uma verdade. Tem coisa ali que é fantasia, é mentira, mas tem coisa que é verdade. E coloca isso tudo nesse caldeirão para as pessoas perderem a comunhão, perderem o contato, ficarem afastados. E hoje, no decorrer do período da humanidade, o ser humano foi perdendo o contato com o seu Criador. Foi perdendo o contato, passou só a ouvir, não via mais Deus, não andava mais com Deus, depois nem ouvir mais conseguia. Hoje a gente nem ouve, nem vê, a gente dificilmente tem esse contato, são poucas as pessoas que têm um relacionamento íntimo, que pode ter uma visão, que pode ter ouvir a voz de Deus, né? E aí tem todo um contexto de meio da história e tem um final. O final, para quem acredita no criacionismo, é a volta de Jesus. Que ele veio aqui, morreu por mim e por você. Tem uma história incrível de redenção, de sacrifício, né? Que foi Jesus Cristo, o maior líder que essa terra já existiu, que veio aqui, né, para mostrar que vale a pena seguir os princípios desse manual. Tá aqui, ó, seguir tudo que estava aqui. Ele veio aqui, não quebrou nenhuma regra que está aqui dentro. Os 10 mandamentos, cultura, enfim, amor ao próximo, né? Ele fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos os 10 mandamentos se resumem em 2. E ele mostra muita coisa, só que o ser humano aí entende errado, interpreta errado, cria... Hoje a gente tem milhares de religiões, porque cada um interpreta do seu jeito. Em vez de procurar ajuda divina para entender o certo, não. Quer achar o que é mais conveniente para ele. Tem gente que procura assim, eu quero uma religião que me permita ir para festa, eu quero uma religião que me permita beber álcool, eu quero uma religião que me permita fumar, eu quero uma religião que me permita isso e aquilo. Então a pessoa busca uma religião conforme a vontade dela, os anseios carnais dela, a comodidade dela. E assim é fácil demais, é bom demais, né? A gente achar um lugar que aceite tudo que a gente tem. E sem sacrifício, sem ganho. Se a gente não abdicar do que a gente gosta, o sacrifício que a gente faz para ter o que realmente a gente merece, a gente não vai ganhar. E tem uma frase que eu vi, que eu gostei muito, não lembro o autor agora, que fala assim, que você quer ser expoente em algo, você quer de fato entender a sua existência, o seu sentido e ser referência, ser o melhor, você precisa renunciar às coisas que a maioria não quer renunciar. E ser criacionista, ser cristão é isso. É renunciar a todos esses atentados à verdade, né? Esses desejos pecaminosos, toda essa fantasia que o mundo vende, tá? De felicidade sem Deus, de que religião é o ópio da sociedade, que crente é radical, é extremista, é abilolado, enfim. Vende-se uma ideia, uma narrativa totalmente diferente do que é ser cristão, né? E você ser cristão é você renunciar a tudo isso, renunciar os desejos das coisas boas, porque às vezes o errado é que é bom, é gostoso, né? E nem sempre o gostoso é o que é o melhor pra gente, né? Então, tudo que a Bíblia traz é relacionado a isso. Ser criacionista é acreditar que existe um Deus que te criou, que existe um porquê, a sua existência está aqui, e a Bíblia deixa claro que a gente foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus e para governar o universo, para sentar, para ser rei, né? Para reinar, a gente é príncipe e princesa de Deus. Tem uma história muito bonita aqui, tá? E a gente está aqui para isso, só que a gente tem que aprender, né? O homem pecou, né? Então tem toda uma história, o plano da salvação, da redenção, e Jesus vai voltar para salvar aqueles que aceitarem essa verdade, que aceitarem que são filhos de Deus, aceitar o amor de Jesus e serem testemunhas, tá? O que eu estou falando aqui? Estou testemunhando a minha crença, a minha convicção e essa história. Serem testemunhas de Deus, do amor de Jesus. Então quem é testemunha de Jesus, acreditar e for batizado, realmente fizer a sua parte, né? Vai ter a grande possibilidade de ser salvo. Porque a gente não sabe, eu não posso dizer que eu vou ser salvo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier vai ser como um ladrão. Não tem dia, não tem hora. E só ele vai julgar o coração de cada um, né? Tem muita gente que está debaixo da igreja com essa Bíblia aqui do braço que talvez... Na prática não é um cristão verdadeiro, né? Não ama as pessoas, usa só como fachada. E às vezes essa pessoa pode ser que ela não esteja lá no céu. E aquela pessoa que às vezes não teve essa informação, não teve essa luz, às vezes vive ali no cantinho dela, mas tem um amor puro no coração, talvez ela esteja lá. Mas o fato
é que a partir do momento que você tem o seu conhecimento, que você está assistindo esse vídeo, você já não é mais um ignorante. Você está sabendo dessa história, tá? E esse é o peso que a gente tem. Quando a gente passa a ser conhecedor da verdade, aí você já tem que tomar a sua decisão. Porque Deus vai julgar cada um conforme o conhecimento que a pessoa teve. Tá? Se a pessoa, digamos, mora na Amazonas, nunca ouviu falar de Deus, de Bíblia, de nada, né? Nessas terras indígenas aí distantes no mundo, a pessoa vai ser julgada porque ela não sabia quem era Deus? Não, ela vai ser julgada conforme a luz, o conhecimento que ela tinha, tá? E se você está tendo essa informação agora aí sobre evolucionismo, criacionismo, você vai ser julgado porque agora você já tem dois parâmetros aí para você decidir qual lado você quer estar. Do lado da explosão, do acaso, de que você está aqui por acaso e não sabe para onde vai, ou do lado do criacionismo, que existe um manual para você seguir, que existe o porquê da sua existência, por que é que você está aqui e para onde você vai. Nosso lugar não é aqui, tá? Tem aí a história toda da redenção, da vida eterna. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, várias profecias já foram se cumprindo, tá? Foram cumpridas. A pandemia está chegando aí para mostrando que a humanidade está caminhando para o fim e a gente tem a esperança de que Jesus vai voltar e que as pessoas que estiverem seladas aqui, acreditando nele, vão ser levadas para as mansões celestiais, né? É uma vida eterna, que vão passar 1000 anos lá e depois vai voltar numa nova terra, num novo mundo, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem morte, que é para resgatar todo o plano que Jesus tinha, que Deus tinha lá no início antes do pecado. Bacana, né? Então é uma história que eu prefiro acreditar. A história do criacionismo, eu tenho uma autoestima boa, eu prefiro acreditar que eu vim de um Deus, que eu sou um príncipe, que eu fui criado para reinar, para prosperar, para ter uma vida em abundância, tá? E que eu tô aqui nessa terra de passagem, né? Porque, infelizmente, veio um intruso que foi Satanás, caiu, veio para cá, tá aqui rondando, e a gente precisa se cuidar porque o nosso lugar não é aqui. Tá? Vai vir uma vida muito melhor. Só que, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que, diferente do que muitas pessoas acham, tá? Eu gostei de uma frase de um pastor que falou certa vez que, às vezes, muita gente se limita, sobrevive uma vida pensando assim, meu lugar não é aqui, a vida é lá no céu, então eu vou viver sofrendo aqui. Deus não quer sofrimento, Deus não quer vida pobre, Deus não quer passar dificuldade. Às vezes a gente passa, no mundo a gente vai ter aflição, mas é pra gente ter bom ânimo. Deus criou a gente para ser cabeça e não cauda, tá? Então eu quero dizer que a gente tem que viver a nossa vida terrena, material, buscar a nossa melhoria aqui de qualidade de vida, como se Jesus não fosse voltar tão cedo. Talvez daqui a 20, 50 anos, 100 anos, 200 anos. Então a gente tem que viver a nossa vida aqui, pensando que somos filhos de Deus, mas pensando em viver e comer o melhor que essa terra pode dar pra gente. Diferente de muita gente que acha que crente é pra viver sofrendo, mendigando, pedindo ajuda, passando dificuldade, não. Isso aí não, tá? A gente tem que viver a nossa vida aqui na Terra buscando abundância, prosperidade, em todos os aspectos, tá? Pensando que Jesus não vai voltar tão cedo. Mas a nossa vida espiritual, a nossa mente, o nosso coração tem que estar pensando 100% em comunhão com Deus, como se Jesus fosse voltar hoje. Então a vida terrena, material, de dinheiro, de trabalho, tem que pensar em conquistar, em trabalhar como se ele não fosse voltar tão cedo. Mas a vida espiritual, estar estudando a Bíblia, conhecendo melhor sobre Deus, sobre Jesus, você precisa estar todo dia trabalhando nisso, porque ele pode voltar hoje. E se a gente morrer hoje, a gente vai ser julgado pelo conhecimento que a gente tinha hoje. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer, né? O dia que você vai morrer. Então a gente precisa estar em dia com o nosso Deus. Tem um canal que eu gosto muito, um canal, tem rádio também. Procura na sua cidade, procura na internet, Rede Novo Tempo de Comunicação, TV Novo Tempo. É uma TV, um canal que passa só coisa que vai agregar valor para a sua vida. Vai edificar a sua casa para a criança, para a mulher, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Tá? Enfim, tem conteúdo de música, de tudo, estudo da palavra de Deus, da Bíblia como ela é, não de placa de igreja, estudo da palavra de Deus. Então, procura para você conhecer um pouco mais sobre o criacionismo, tá? Então tá aí. 2 teorias, mas só uma verdade, tá bom? Tem esse livro aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e é uma frase que eu digo para você, não tenho fé suficiente para ser ateu, tá? Minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininha, e eu prefiro acreditar na Bíblia, no criacionismo, de que existe um Deus, de que eu vim de Adão e Eva, tem uma história, a humanidade se perdeu, teve pecado, a gente está aqui nesse mundo, tem a guerra cósmica e o grande conflito entre o bem e o mal, Jesus e Satanás, né? E logo logo essa guerra vai acabar, porque é o Apocalipse, é o Armagedon, né? É o Ragnarok que muita gente chama aí nos filmes e na ficção. Vai vir o fim do mundo e depois a gente vai ter um final, que é morar nas mansões celestiais, viver com o nosso Criador. Então essa é a história que eu acredito. Qual é a história que você acredita? Deixa aí no comentário. Se você gostou, dá um curtir aí, dá um like, tá? Deixa seu comentário aí, o que é que você acredita, né? Qual é a sua fé? Se você é fé
no evolucionismo, tá? Se você é ateu ou se você é criacionista e acredita realmente que a gente tem uma vida melhor do que essa aqui na Terra, tá bom? Se inscreve aí no canal, clica no sininho, tá bom? E a gente vai se ver logo logo com outros vídeos. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.